Boa noite a todos. Depois de 2 anos, 1 mês e 18 dias, estamos retornando à tribuna do Centro Espírita Sebastião Marte de forma presencial. Então, meus amigos, para nós, assim, é quase que um impacto, porque a pandemia, por certo, trouxe grandes ensinamentos, grandes perdas, grandes ensinamentos, grandes aprendizados, grandes mudanças, porque, afinal de contas, nós estamos vivendo num período de transição planetária. E se os irmãos acharem que não é exatamente isso, nós dizemos que é exatamente isso. Porque os tempos anunciados por Jesus, eles chegaram. Desde o advento da doutrina espírita, nós temos percebido as mudanças no planeta. Mas nesses dias de 2020 para cá, logo ali no início, ele foi marcado de uma forma bastante significativa em nossas vidas. E as criaturas que disserem que está tudo normal, que não aconteceu nada, que a vida continua como antes, significa que temos que prestar um pouco de atenção. Porque o momento pede reflexão. O que o nosso irmão Giovanni acabou de dizer. O livro, a lição, pede reflexão. A lição da noite de hoje é de O Evangelho segundo o Espiritismo e faz parte do Evangelho de Jesus que está na Bíblia, na parte do Novo Testamento. Então, meus amigos, observemos que antes do Espiritismo, estava lá o Novo Testamento, os ensinamentos de Jesus. E, de uma forma ou de outra, muitas vezes, a gente lê, porque todos nós temos conhecimento do Evangelho de Jesus. Todos nós. Então, esse capítulo, não saiba a vossa mão esquerda o que dê a vossa mão direita. É um chamamento conforme está aqui no Evangelho de Mateus, capítulo 6, versículos de 1 a 4, são advertências de Jesus dizendo para aqueles que o ouviam: cuideis de não fazer as boas obras diante dos homens. Quando derdes uma esmola, não façam propaganda disso. Em outras palavras, no nosso entendimento. Porque Jesus foi muito claro quando ele afirmou que nós não deveríamos fazer propaganda de coisas que estamos fazendo, que são coisas boas. Então, fazer o bem sem ostentação. Isso está lá nos registros dos evangelistas. Está aqui no registro de Mateus. E logo a seguir, vem um outro registro também do Evangelho de Mateus, só que já é o capítulo 6, também dos versículos iniciais, de 1 a 4, dizendo, porque Jesus estava falando aqui no monte, para uma multidão de pessoas. Pessoas aflitas, pessoas desesperadas, pessoas desesperançadas, desanimadas. Então, naquele momento, Jesus diz para aquelas pessoas, porque Jesus nunca alimentou o pessimismo, o desânimo, a ignorância. Jesus sempre apontou a dor e o sofrimento, cuja razão, muitas vezes, as pessoas não sabem ou desconhecem,
Jesus sempre apontou o lado positivo para o reino dos céus. Por isso ele diz: bem-aventurados os aflitos e os que choram, porque serão consolados. Bem-aventurados os brandos e os pacíficos, porque herdarão a terra. Meus irmãos, esses chamamentos, eles são altamente significativos. Então, Jesus, nós temos uma ideia, parece-nos que a igreja aponta para nós uma ideia de que Jesus é aquele Espírito Divino que ele não sofreu nada, que ele, na preparação do reino do Senhor, ele estava isolado das criaturas. E isso é o Cristo histórico que muitas vezes as igrejas apresentam. Então nós vemos mesmo nas imagens a crucificação de Jesus. Tem ali aquela imagem crucificada, algumas gotinhas de sangue de Jesus, daquela forma tranquila e serena. Por certo, que Jesus é um espírito crístico, e na condição de um espírito crístico, Jesus passou pelas experiências que nós passamos no caminho, na jornada evolutiva. Mas na condição em que ele se encontra, de um espírito crístico, ele não sofre esses chamamentos, esses apelos da matéria, como nós passamos. Então Jesus já estava fora disso, mas ele conviveu junto aos necessitados de toda ordem. A doutrina de Jesus é de inclusão. Ele não excluiu ninguém, e ele próprio diz: eu vim para servir. Eu vim para aqueles que têm fome e sede de justiça. Então Jesus, o Cristo, Jesus homem, é esse espírito que conviveu com a dor e o sofrimento. Ele desceu dos planos celestiais para as sombras da ignorância da terra, para conviver conosco na treva das ilusões, da ignorância, da truculência, da violência. E ele sempre recomendou fazer o bem sem ostentação. Então, na narrativa de Mateus, é dito que depois, quando ele desce do monte, ele encontra pessoas, e dentre elas havia alguém que sofria de um mal, de uma doença de pele, chamada o mal de Hansen, porque foi descoberto a hanseníase, mas naquele tempo era chamado de lepra ou de morféia. Esse nome é dado para as pessoas que iam tendo o seu corpo desintegrado por aquela doença. Então ele encontra naquela descida um leproso, e esse leproso suplica a Jesus as bênçãos da cura. E naquele momento, porque o leproso disse para ele: se o Senhor quiser, o Senhor pode me curar. E Jesus, então, aplicando as suas energias como espírito crístico que ele é, ele disse: quero, fica curado. E no mesmo instante, é colocado no Evangelho de Mateus, no capítulo 6, dos versículos de 1 a 4, aquela doença desapareceu. Mas Jesus diz, recomenda para ele: abstente de contar estas coisas para quem quer que seja, mas vai e te apresenta para os sacerdotes e paga o tributo que foi prescrito por Moisés. Porque quando alguém tinha a lepra, e quantas pessoas que muitas vezes nem era lepra,
Era uma deformidade da pele, mas acontece que aquela pessoa era tida como leprosa. E a primeira coisa que essa pessoa era obrigada a fazer, ela se colocava fora do seio da família. Ela ia para um lugar chamado Vale dos Leprosos. E ali no Vale dos Leprosos, quando elas precisavam de sair à rua, elas tinham que anunciar as suas presenças indesejadas. Colocavam um sino, um chocalho ao pescoço, para anunciar que aquelas pessoas estavam passando, que as pessoas corressem, porque a lepra é ainda uma doença altamente contagiosa. E todas essas doenças que foram extintas, observemos que elas estão retornando, a tuberculose, a hanseníase e várias outras doenças. Isso é um sinal dos tempos, meus irmãos, que nós estamos passando. Nós estamos aqui num momento de transição planetária. Não pensemos que o vírus, o coronavírus 19, o Covid-19, é pior do que o vírus, por exemplo, da inveja, do ciúme, da maledicência, do mal-querer, do ódio, da violência, da truculência. Então, outros vírus oportunistas que não têm vacina no SUS e nem em lugar nenhum, mas tem dentro de cada um de nós, que é a nossa vigilância constante, porque é recado de Jesus: orai e vigiai para não cairdes em tentação. Então, quando Jesus cura aquele leproso, ele recomenda que ele se apresente aos sacerdotes, para dar cumprimento às leis vigentes. Observemos que várias vezes Jesus, ele recomenda como se deve orar, porque as pessoas, para pedir, fazer um pedido à misericórdia divina, elas apresentavam os seus pedidos através de sacrifícios de animais, geralmente eram animais sacrificados, eram frutos também. E Jesus recomenda, quando for orar, e que quando depositares ali a tua oferenda, e se lembrar que tem alguma coisa contra o teu irmão, deixa a tua oferenda e vai primeiro reconciliar com o teu irmão. Ele não reprova o sacrifício, porque já era um hábito, já era um costume do povo. Era um povo ainda muito inculto. E a gente vai observando, meus irmãos, que Jesus respeita-nos a tal ponto de conviver conosco, de sair dos páramos celestiais, ele sair para chegar até nós, nesse vale de sombras, de ignorância, de turbulência. Se ainda hoje nós estamos convivendo com a violência em todos os níveis, com as dores, com o desrespeito, porque hoje em dia, de fato, as criaturas estão se mostrando exatamente como elas são. O desrespeito está sendo de uma forma tão assintosa que parece que vai entrar para ser uma lei. Então Jesus respeita. Quando naquele momento apresentam uma moeda para ele, ou melhor, quando indagam para ele se é lícito pagar o imposto. E naquele momento Jesus, oportunamente, como sempre ele fez,
ele aproveitou o ensejo e perguntou: mostre-me uma moeda que se paga os impostos. E apresentaram para Jesus uma moeda de 1 denário. E ele pergunta: de quem são esta imagem e essas palavras que estão esculpidas nessa moeda? São de César. E Jesus diz: então, dai a César o que é de César, e a Deus o que é de Deus. Então, porque Ele nos conhece os bons sentimentos, a malícia, a inveja, Ele conhece-nos a fundo, porque por esses caminhos que nós estamos transitando, meus irmãos, Jesus também transitou. Certamente, não deve ter demorado tanto tempo, mas não sabemos a trajetória de um espírito crístico, porque temos uma ilusão de que na evolução de Jesus só tem Ele mesmo. E não é assim. Os anjos, aqueles que já chegaram nessa evolução tamanha de ser um espírito crístico, porque Jesus é aquele espírito que a divindade confia a Ele o esboço da terra, e Ele cuidou, acompanhou a formação do nosso planeta azul, que é o planeta Terra. Então, por isso Ele recomenda, para a gente não se deslumbrar com as coisas materiais, em respeito à nossa própria individualidade. Ele nos conhecendo profundamente, Ele sempre nos estimula para o alto, para o bem, para o amor. E Ele vai dizer: não conte nada para ninguém, mas te apresente aos sacerdotes e pague aquilo que está prescrito na lei de Moisés. Então Ele assim fez: não misture as coisas. E como Ele também tinha que pagar um imposto, e tendo uma clara evidência, Ele pediu para um dos apóstolos atirar a rede para um determinado local, e ali os peixes que vieram, um deles tinha engolido uma moeda de 1 denário. E ali Jesus, aproveitando, pagou o seu imposto, e o imposto daquele que tinha jogado a rede. Então Ele cumpriu todas as leis terrenas. Ele se misturou ao povo, mas não desceu ao nível da violência. Ele esteve junto, sem estar fazendo parte daqueles vícios todos. Porque Jesus é um diamante, Ele pode estar no meio do lodo. Quando bate o sol, o diamante brilha, e assim é Jesus na sua trajetória. Assim é Jesus ainda conosco. Porque Ele recomenda fazer o bem sem ostentação. Não é preciso fazer propaganda. Embora nos dias de hoje seja muito difícil você fazer alguma atividade, que essas atividades não sejam registradas. Principalmente como a humanidade está avançando, pelo menos em nível de inteligência, de intelectualidade, e também em nível moral. Só que em nível moral ainda é muito lento, a gente demora muito, mas nós estamos, e a gente diz: a ciência está evoluindo. Gente, a ciência é a ciência. A ciência está posta. Quem está evoluindo não é a ciência, são as pessoas, são os cientistas. Então, as pessoas, nós vamos evoluindo e a ciência está aí. Quem já explicou para nós direitinho qual é o som da Terra? Como acontecem aqueles fenômenos de numa noite de trovoadas,
sentir a presença de trovoadas, mas nós estamos falando do trovão mesmo, da natureza. No oeste baiano era muito comum ali pela época da primavera, aproximando o verão, havia uma noite assim que tinha muitos relâmpagos e trovões, e no dia seguinte, aquele campo que nós íamos estava totalmente florido. Como surgia aquilo? Nunca entendi. Então, aquelas flores chamadas flores de trovão, que lá no oeste baiano são chamadas de cebola brava, porque são uma gama infinita quase de cores, que vai do branco, passando pelo róseo, até chegar aos vermelhos, vermelho fogo, laranja e amarelos. Então, era aquele campo gigante, cheio daquelas flores que balançavam, e elas não duravam mais do que 48 horas. Então, esses recursos, isso tudo é uma ciência. E que o homem, o ser humano, habitante do planeta Terra, vai aprendendo esses recursos. Meus amigos, o Chico Xavier é um irmão que tem uma convivência com Jesus. Eu digo tem porque ele desencarnou. Esse ano completou 20 anos da sua passagem. E como ele sempre dizia, alguém perguntava para ele: Chico, a espiritualidade já te disse o dia que você vai desencarnar? Ele: não, eles não podem me dizer isso, mas a irmã já me disse que no dia que eu desencarnar vai ser um dia que o Brasil, o povo do Brasil vai estar todo feliz. Aí alguém disse para ele: então é nunca, né? Porque quando é que o povo do Brasil vai estar feliz? E o Chico desencarnou exatamente no dia que o Brasil tinha conquistado o pentacampeonato, a Copa do Mundo. Então o Brasil inteiro estava vibrando de alegria. Foi o dia que ele desencarnou. Então, meus amigos, certa feita o nosso amigo Fred me perguntou: Neide, quanto tempo você acha que ainda tem de vida? Eu falei: Fred, se eu tiver mais 5 anos, eu vou agradecer muito a Deus. Porque para a gente pede 5 anos, mas gostaria que fosse 50. Mas daqui a pouco o corpo vai mostrando para nós que já não é a mesma coisa de antes. Então nós vamos fazendo as coisas com mais lentidão, com mais vagar, mas com a mesma têmpera de boa vontade. É assim que nós que conhecemos Jesus devemos agir. É fazer o bem com alegria. Então o Chico, para nós, é esse grande exemplo. Nessa parte onde Jesus respeita-nos, inclusive, gente, Jesus aceita ser julgado por um tribunal covarde, violento, acreditando nas leis superiores, nas leis divinas. Não que ele acreditava que ele estivesse ali quando Pilatos apresenta um criminoso que a sociedade conhecia para escolher. Apresentou Barrabás e apresentou Jesus. E a multidão escolheu para ir para a cruz Jesus. Não foi surpresa para Jesus, porque ele já sabia. Ele já estava preparado para isso. Mas são desafios, embora seja um espírito crístico. Joana de Ângeles fala sobre esse assunto com uma propriedade maravilhosa. Sobre os infortúnios ocultos, está aqui no Evangelho. É o item 4. Kardec diz: quando acontecem grandes calamidades,
as criaturas se movimentam, impulsos generosos afluem e nós fazemos doações maravilhosas nas grandes catástrofes, porque nós estamos mais prontos para oferecer alguma coisa, principalmente para quem está distante. E quantos infortúnios, quantas catástrofes, muitas vezes estão acontecendo em nossos próprios lares, em família, e a gente sequer tem conhecimento. Quantas vezes bem pertinho de nós. E Kardec contou uma história linda, que nós achamos uma das histórias mais belas do Evangelho. Ele começa com uma interrogação. Quem é esta mulher de ar distinto, que se veste modestamente e se faz acompanhar de uma mocinha que se traja com muita simplicidade? Esta senhora e esta mocinha entram num lugar de sórdida aparência, quer dizer, um lugar miserável, um lugar muito pobre. E ela sobe, porque sobe alguns degraus, e ali naquela casa muito pobre, muito sofrida, há uma senhora, uma dona de casa, com seus filhos à volta. Aqueles rostos emagrecidos, aquelas crianças, quando aquela senhora entra e cumprimenta aquela família, a alegria que surge no rosto de cada um é algo que enternece, porque eles nem sequer sabem o nome dela, ela nem disse o seu nome, ela não disse a religião que ela tem, ela simplesmente soubera que aquela família não era profissional da mendicância, mas era uma família que estava passando por necessidades, porque o pai havia adoecido e estava internado no hospital. E então, aquela boa senhora se dedicou a cuidar daquela família. Ali no canto da rua, de forma quase anônima, havia uma carruagem, um verdadeiro armazém, levando para os seus protegidos tudo o que eles estavam precisando. Agasalhos, comida, remédios, e a felicidade transbordava no rosto daquelas crianças. Porque a mãe trabalhava fazendo bordados, trabalhos manuais, mas aquilo não dava para prover o sustento da família. Então ela atendia a todos com dedicação, com carinho, e saía silenciosamente e ia até o hospital para dar notícias da família para aquele homem que estava se recuperando. Observemos a trajetória dessa senhora. Ela vai até o hospital, tranquiliza aquele doente, que ele repouse, que a sua família está bem cuidada. E dali, ela diz de si para consigo: comecei bem o meu dia. A mocinha também quer fazer a caridade, mas ela diz: minha filha, quando eu vou aos lugares onde há necessidade, tu me ajudas a cuidar dos doentes. Isso já é algo de caridade. Se queres ajudar mais, aprende a fazer uma roupinha, porque aí você vai confeccionar roupinhas e a gente leva. Mas se eu te passar as mãos a alguma coisa, você não estará fazendo nada, serei eu mesmo. Então, por que aquela senhora, Kardec indaga, por que aquela senhora rica, por que ela ia naqueles trajes tão singelos? Para não ofender as pessoas com seu luxo. Por que ela se fazia acompanhar da filha? Para ensinar a filha como se deve fazer a beneficência, a caridade. Então é dito ali que durante a noite aquela senhora recebe de todos os corações
preces, agradecimentos, súplicas ao Divino Pai, que abençoe aquela mulher que sequer sabe o nome. E em um determinado dia, ela é uma mulher do mundo, da sociedade. Uma circunstância fortuita leva uma daquelas jovenzinhas, que era daquela família que ela estava protegendo, à sua casa, para vender alguns bordados. A menina reconhece, quer dizer alguma coisa para ela, e ela pediu silêncio. Porque assim também falava Jesus. Assim conclui Kardec essa história dessa senhora que descobre os infortúnios ocultos, que pesquisa. E muitas vezes sequer pesquisamos aqueles que estão à nossa volta. Se estamos fazendo o que é correto, se estamos fazendo o que é certo, se estamos cumprindo com os nossos deveres como deveríamos. Então, essa história é uma das mais belas do Evangelho. Para nós, naturalmente, que as histórias são maravilhosas, meus amigos. E a gente vê. Entramos aqui no item 11, chamado a beneficência. O que seria a beneficência? E nós vamos dizer aqui, Joana de Ângeles escreveu aqui sobre a beneficência num livro magnífico. É do Divaldo, o espírita Joana de Ângeles, Jesus e o Evangelho, à luz da psicologia profunda. Ela vai dizer que a beneficência é a ciência do bem fazer, a arte da ação do bem. É, do ponto de vista da psicologia profunda, o compromisso de humanidade para com as criaturas no seu sentido mais elevado. E sobre esse ponto da beneficência, tem 6 nesse capítulo, tem 6 instruções dos Espíritos sobre a beneficência. A primeira delas, que é do Espírito Adolfo, bispo de Argel. Ele escreveu em 1861 essa mensagem, dizendo que não há festa mundana, por mais luxuosa, por mais prazerosa que seja, comparável a um trabalho que se faça de caridade, que se faça de coração, sem querer aparecer, fazer o bem pelo bem, porque é bom, porque é maravilhoso fazermos o bem. Em resumo, é a caridade. Quando Kardec indaga para os espíritos superiores qual é o verdadeiro sentido de caridade, como entende Jesus, a espiritualidade superior responde: benevolência para com todos, indulgência para as faltas alheias e o perdão das ofensas. Eis aí o resumo do que é caridade. Particularmente, acredito que eu ainda não saiba fazer direito caridade. Mas o Chico sabe. Maria Dolores sabe. E é com ela que nós vamos encerrar a nossa reflexão da noite de hoje, com Maria Dolores, através do nosso querido Chico Xavier. Ela escreveu uma conversa com Jesus. Observemos, ela diz: Senhor, não lamentamos tanto a penúria sem nome, porque sabemos que socorrerás os famintos de pão e os sedentos de paz. Dói
encontrar na vida os que fazem a fome. Não deploramos tanto, Senhor, os que choram, porquanto tens as mãos, hora por hora, no apoio e no consolo a todo ser que chora. Deploramos achar nas multidões do mundo os que abrem na terra as comportas do canto. Senhor, não lastimamos tantos que se esfalfam, carregando a aflição de férrea cruz. De vez que nós sabemos quanto assistes os humildes e os tristes. Lastimamos os cérebros que brilham e sonegam a luz. Ante aqueles que suportam sarcasmo e solidão na carência de amor, não deploramos tanto, já que tens as mãos, hora por hora, no apoio e no consolo a todo ser que chora. Lamentamos fitar os amigos felizes que alimentam a dor. É por isso, Jesus, que nós te suplicamos, não nos deixe seguir-te o passo em mão, que o prazer do conforto não nos vença. Livra-nos de tombar no pó da indiferença. Ainda que a provação nos seja amparo e guia, toma e guarda em serviço o nosso coração. Muita paz, que Jesus nos abençoe. Mas nós ainda vamos usar um pouco também, esquece aí. Só esse coração um pouco, vai para pressa quando nós fazemos o passo. Então, a luz de Jericó. Nós vamos então, na hora do nosso passe, que é uma transfusão de energias espirituais. Nesta hora nós vamos suplicar as bênçãos de Jesus através dos benfeitores que trabalham na casa de Sebastião Marte, espíritos amigos que diuturnamente estão nesta casa, e através dos médiuns, doar de coração as nossas melhores energias. Assim como Jesus, Espírito crístico que é, impôs as mãos, dizendo para aquele leproso: eu quero que fique curado. Não temos esse poder, Senhor, mas os benfeitores amigos que aqui se encontram têm força suficiente em seu nome, Mestre. E dependendo da condição de cada um, se estivermos de mente e corações abertos para a nossa própria recondução moral e espiritual para Deus, são feitas curas na nossa intimidade, para sairmos do desalento, do desânimo e ganharmos mais força espiritual, saúde integral, mente, corpo e espírito, como costumam os mentores da arte pura dizerem. Que a vossa misericórdia, Senhor, se faça neste momento. Pai nosso que estás nos céus, na luz dos sóis infinitos, Pai de todos os aflitos deste mundo de escasseus, santificado, Senhor, seja o teu nome sublime, que em todo o universo exprime concórdia, ternura e amor. Venha ao nosso coração o teu reino de bondade, de paz e de claridade na estrada da redenção. Cumpra-se o teu mandamento, que não vacila e nem erra,
evita-nos o mal, dá-nos o pão no caminho, feito na luz, no carinho do pão espiritual. Perdoa-nos, meu Senhor, os pecados tenebrosos, de passados escabrosos, de iniquidades e de dor. Auxilia-nos também nos ensinamentos cristãos a amar nossos irmãos que vivem distantes do bem. Com a proteção de Jesus, livra nossa alma do erro, neste mundo de desterro distante da vossa luz. Que a nossa ideal igreja seja o altar da caridade, onde se faça a vontade do vosso amor. Assim seja. José Silvério Horta, Chico Xavier. Muito bem.